Que para construir bons carros e desenvolver bons EVs, você precisa de uma tecnologia central forte. PID é a nova longa marcha da independência científica e tecnológica e da autossuficiência. Isso acabou de acontecer. O CEO da BYD subiu ao palco, calmo, sereno e carregando um segredo que abalaria todo o mundo automotivo. Sem teatralidade chamativa, sem exageros, apenas uma confiança silenciosa. Seguida por uma revelação que enviou ondas de choque por todas as salas de reunião de EV do planeta. Em menos de 5 minutos, ele revelou um motor híbrido tão avançado, tão brutalmente eficiente que não apenas desafiou os veículos elétricos, ameaçou apagá-los. Sem atrasos para carregamento, sem ansiedade de autonomia, sem compromissos, apenas desempenho puro. Quilometragem incomparável e um plano que poderia virar de cabeça para baixo toda a revolução dos EVs. A multidão ficou em silêncio. Sussurros se transformaram em suspiros. Poderia esse realmente ser o futuro? A morte dos EVs acabará de ser anunciada, não por um crítico, mas por um dos maiores inovadores da indústria? Enquanto os fãs da Tesla correm em busca de respostas e as montadoras tradicionais repensam tudo, uma pergunta se destaca acima das demais. Como não vimos isso chegando? Então, antes de descobrirmos o que é o novo motor híbrido da BYD, temos que voltar no tempo, voltar para onde tudo começou. Porque a BYD nem sempre foi uma potência global. Na verdade, sua ascensão é uma das histórias mais inesperadas da história moderna da tecnologia. A ascensão da BYD. Antes de se tornar um titã na indústria automotiva global, a BYD era quase invisível no radar. Em 1995 não estava construindo carros. Estava fabricando baterias recarregáveis em uma pequena oficina em Shenzhen, China, fundada por Wang Chuanfu, um engenheiro silencioso, mas ferozmente determinado. A BYD começou com apenas 20 funcionários. A maioria dos especialistas descartou a empresa. Ninguém esperava que uma companhia de baterias enfrentasse gigantes da tecnologia, muito menos montadoras. Mas Wang viu o que os outros não viram. O futuro seria elétrico, e a BYD o construiria do zero. No início dos anos 2000, a BYD surpreendeu o mundo ao entrar no mercado automotivo. Os críticos riram. Como uma empresa de baterias poderia fabricar carros? Mas Wang não estava tentando copiar. Ele estava tentando pensar além. Começou a adquirir fábricas de automóveis e talentos. Em 2008, a BYD lançou o F3DM, o primeiro híbrido plug-in produzido em massa do mundo, um ano inteiro antes do Chevy Volt. O mundo prestou atenção. Então veio o momento decisivo de 2008. A Berkshire Hathaway de Warren Buffett comprou uma participação de 10% na BYD. De repente, a obscura marca chinesa ganhou credibilidade global. Buffett não estava apostando em uma montadora. Ele estava apostando em uma visão, e a BYD entregou. Na década seguinte, tornou-se a principal fabricante de EV da China. Enquanto outros focavam apenas no luxo, a BYD mirava as massas. Ônibus, táxis, sedãs acessíveis, seus veículos começaram a aparecer pela Ásia, Europa e América do Sul. Silenciosamente, mas de forma constante, a BYD estava construindo um império. Em 2022, a BYD ultrapassou a Tesla nas vendas globais de EV, não em receita, mas em volume puro. E ao contrário de seus concorrentes, a BYD controla quase todas as partes de sua cadeia de suprimentos, de baterias a semicondutores. Essa integração vertical lhes deu uma vantagem que ninguém poderia igualar. Mas Wang não havia terminado. Em 2024, a BYD fez uma mudança estratégica. Tecnologia híbrida. Com os preços dos combustíveis instáveis e a infraestrutura de carregamento atrasada em muitos países, Wang viu uma oportunidade. O resultado, uma nova geração de híbridos ultra-eficientes que oferecem o desempenho de um EV sem as limitações das estações de carregamento. Isso não foi apenas inovação, foi disrupção. De startup de baterias a disruptora automotiva global, a ascensão da BYD é uma história de ambição silenciosa, inovação implacável e recusa em jogar pelas regras. E agora, com seu mais recente avanço híbrido, eles não estão apenas remodelando o mercado. Estão reescrevendo o futuro do transporte. Agora vamos conhecer o motor híbrido da BYD. O que é o novo motor híbrido da BYD? No mundo dos carros, a maioria das pessoas pensava que era uma corrida simples. Elétrico versus gasolina. EVs eram o futuro. Gasolina era o passado. Mas a BYD acabou de borrar essa linha e talvez até apagá-la. Então, o que exatamente é esse novo motor que está fazendo toda a indústria automotiva falar?
Começa com uma tecnologia que a BYD vem refinando há anos. Seu sistema híbrido de modo duplo conhecido como DMI e DMP. Agora, não deixe o nome assustar você. Este não é um híbrido comum. A maioria dos híbridos apenas alterna entre elétrico e gasolina para economizar um pouco de combustível. Mas o sistema da BYD é uma reinvenção completa. No coração dele está um motor a gasolina incrivelmente eficiente, mais eficiente do que quase qualquer outro na estrada. A BYD alcançou mais de 46% de eficiência térmica. Para contexto, a maioria dos motores tradicionais desperdiça mais da metade do combustível como calor, mas este transforma quase metade da energia do combustível diretamente em movimento. Esse é um número recorde, e coloca a BYD à frente até mesmo da Toyota, a rainha dos híbridos de longa data. Agora, combine esse motor com os motores elétricos de alto desempenho e os sistemas de bateria da BYD. E você obtém um carro que alterna perfeitamente entre elétrico e gasolina, dependendo da situação. No trânsito da cidade, o motor elétrico assume silencioso, limpo e econômico. Na estrada, o motor entra em ação, oferecendo o tipo de confiabilidade de longa distância que os EVs ainda não conseguem igualar. O resultado, uma autonomia real superior a 2.000 km. Isso é mais de 1.200 milhas com um único tanque e uma carga completa. Pense nisso. É como dirigir de Nova York a Miami sem parar para reabastecer ou de Delhi a Mumbai e voltar novamente sem conectar a tomada uma única vez. Isso não é apenas conveniência, é uma mudança de paradigma. Porque uma das maiores reclamações sobre EVs é a ansiedade de autonomia. Onde eu carrego? E se eu estiver em uma área remota? O que acontece durante longas viagens? O híbrido da BYD resolve tudo isso sem abrir mão da eficiência elétrica. E aqui está o detalhe. Esses novos híbridos não precisam de baterias enormes. Isso significa custo menor, produção mais rápida e menos dependência de minerais raros como lítio e cobalto. Então, como se comparar os EVs completos? Vamos analisar. EVs são ótimos para o meio ambiente e para dirigir na cidade, mas dependem fortemente de infraestrutura, estações de carregamento, longos tempos de carregamento e acesso consistente à rede elétrica. Os novos híbridos da BYD oferecem 90% da experiência de um EV com aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas segundos, condução elétrica suave no trânsito e emissões incrivelmente baixas. Mas quando você precisa de autonomia, potência e liberdade da tomada, o motor está lá para assumir. É o melhor dos dois mundos sem o pior de nenhum deles. E a outra camada. Os modelos DMP da BYD são híbridos de desempenho. Eles não são apenas eficientes, são rápidos. Alguns podem ir de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos. Tudo isso enquanto fazem mais de 40 km por litro, mais de 94 milhas por galão. Isso significa que seja você um motorista diário, um viajante de longa distância ou até mesmo um entusiasta de desempenho. A BYD tem algo que atende às suas necessidades e supera a maioria do que está atualmente no mercado. Portanto, quando o CEO da BYD revelou essa tecnologia, não foi apenas o lançamento de um produto. Foi uma declaração. Uma declaração de que o futuro elétrico pode não ser totalmente elétrico afinal. É híbrido. É mais inteligente. É mais duradouro. E já está aqui. Mas enquanto a BYD avança com essa tecnologia híbrida revolucionária, uma pergunta maior começa a surgir. O que isso significa para os veículos elétricos? Porque se esse motor cumprir o que promete, então toda a indústria de EV pode estar em terreno instável. Eis porque os EVs podem estar em sérios problemas. Por mais de uma década, os veículos elétricos foram vistos como o caminho dourado para um futuro mais limpo e mais verde. Sem emissões no escapamento, sem dependência de combustíveis fósseis, designs elegantes e tecnologia de ponta. Mas ultimamente o sonho tem colidido com a realidade. Começa com um dos problemas mais frustrantes para os proprietários de EV: infraestrutura de carregamento. Imagine isso. Você está em uma longa viagem com pouca bateria, e sua navegação mostra que a estação de carregamento mais próxima está a 20 km fora da rota. E quando você chega lá, já está em uso ou pior, está quebrada. Isso não é apenas um cenário raro. Está acontecendo diariamente, até mesmo em grandes cidades. Um depoimento parafraseado de um proprietário de EV resume bem: "Eu amo meu EV em teoria, mas a dificuldade de carregamento é real. Em mais de uma ocasião, tive que cancelar planos porque não consegui encontrar um carregador a tempo. E mesmo quando você encontra um, o carregamento leva tempo, às vezes horas.
Compare isso com encher um tanque de gasolina em apenas alguns minutos. É uma diferença que importa, especialmente para pessoas com vidas ocupadas ou horários imprevisíveis. Depois há a degradação da bateria, o assassino silencioso do desempenho dos EV. Com o tempo, cada ciclo de carga reduz a autonomia total de um EV. O que começa como uma bateria de 400 km pode cair para 300 km em apenas alguns anos. E substituir essa bateria pode custar milhares. Agora adicione o clima frio à equação. Proprietários de EV em climas mais frios frequentemente relatam que sua autonomia cai de 30% a 50% durante o inverno. Aquecer a cabine, aquecer a bateria e manter o desempenho em temperaturas congelantes consome energia rapidamente. Esses pontos problemáticos vêm se acumulando silenciosamente. E enquanto a indústria de EV trabalha duro para corrigi-los, a BYD adotou uma abordagem completamente diferente. Resolva agora, não depois. Com seus novos híbridos ultra-eficientes, a BYD contorna cada um desses problemas. Sem estação de carregamento sem problema. Você tem um tanque cheio de gasolina pronto para usar. Degradação da bateria, impacto mínimo, porque o veículo não depende 100% da energia elétrica. Longos tempos de carregamento eliminados. Você reabastece o tanque de gasolina em minutos como qualquer carro tradicional. Desempenho em clima frio. O motor apoia o sistema, mantendo tudo funcionando suavemente independentemente do clima. E aqui está o que realmente abala o mercado. Os híbridos da BYD agora custam menos do que muitos EVs completos. Pegue o Team Plus DMI, por exemplo. Um sedã híbrido elegante e espaçoso com autonomia real superior a 2.000 km, começando por menos de $15.000 na China. Isso é mais barato do que muitos EVs de entrada com metade da autonomia e o dobro da dificuldade de carregamento. Um proprietário recente descreveu a experiência assim: eu queria um EV, mas então vi o híbrido da BYD. Mesma condução suave, melhor autonomia, sem ansiedade de carregamento e era mais barato. Foi uma decisão óbvia. E eles não estão sozinhos. Em mercados por toda a Ásia e América Latina, os híbridos da BYD estão saindo das concessionárias, superando os EVs tradicionais por ampla margem. As pessoas querem eficiência elétrica, sim, mas também querem confiabilidade, conveniência e acessibilidade. E essa é a ameaça, porque a BYD não apenas melhorou a tecnologia híbrida, eles a tornaram mais prática do que a maioria dos EVs. Enquanto os fabricantes de EV ainda estão tentando construir o futuro, a BYD pode já tê-lo entregue. Não é que os EVs estejam condenados, mas o impulso que antes tinham não é mais garantido. Os consumidores estão despertando e fazendo uma pergunta difícil. Por que comprar um EV quando um híbrido da BYD faz tudo melhor, mais barato e sem estresse? E enquanto o avanço híbrido da BYD já está sacudindo o mercado consumidor, seus efeitos estão se espalhando muito além das concessionárias. Porque isso não é apenas uma mudança tecnológica, é uma disrupção global que pode remodelar indústrias, economias e o equilíbrio de poder no mundo automotivo. Veja como a inovação da BYD está impactando o cenário mundial. A bomba híbrida da BYD não apenas abalou o terreno sob os veículos elétricos. Ela enviou ondas de choque ao redor do mundo. Tudo começa na China, onde a BYD já se tornou a rainha incontestável dos carros limpos. Em 2023, eles venderam mais veículos de nova energia do que qualquer outra montadora na Terra, superando a Tesla em volume de unidades. Mas o mais impressionante não é apenas quantos veículos estão vendendo, é para onde estão enviando. Nos últimos 2 anos, a BYD lançou uma ofensiva global de exportação. Na Europa, seus modelos elegantes como o Seal e o Alto 3 já estão aparecendo nas estradas da Alemanha, França e Reino Unido. Na América Latina, táxis e ônibus da BYD estão se tornando uma visão comum em cidades como São Paulo e Santiago. E no Sudeste Asiático, países como Tailândia e Malásia agora estão importando híbridos da BYD mais rápido do que podem ser descarregados nos portos. Não é apenas um produto, é uma tomada de mercado. Mas quando se trata dos Estados Unidos, o caminho se complica. Tarifas, restrições comerciais e crescentes tensões geopolíticas entre Washington e Pequim mantiveram os EVs chineses fora do mercado americano por enquanto. Mas não se engane, a BYD está observando. E com fábricas já sendo instaladas no México e planos de expandir para o exterior, pode ser apenas uma questão de tempo até encontrarem uma porta de entrada na América do Norte. Enquanto isso, o resto do mundo automotivo está correndo para alcançar
A Toyota, antes líder global em híbridos, agora corre para atualizar sua tecnologia após anos focando em hidrogênio e ficando para trás na inovação em EV. A Honda está investindo silenciosamente novamente em PHYD híbrido, percebendo que a abordagem da BYYD pode ser mais realista do que uma aposta totalmente elétrica, especialmente em mercados emergentes onde a infraestrutura de carregamento ainda está a anos de distância. E para empresas exclusivamente de EV como Tesla, Rivian, NIO e Lucid, a pressão está aumentando. A Tesla ainda domina o cenário de EV nos Estados Unidos, mas as vantagens de preço e autonomia da BYD estão chamando atenção globalmente. Rivian e Lucid, focadas em veículos elétricos de alto padrão, estão enfrentando uma verdade brutal. Os consumidores podem não querer EVs caros quando híbridos mais baratos e com maior autonomia estão disponíveis agora. Como o analista colocou recentemente, a BYD não lançou apenas um carro. Eles lançaram uma estratégia global e ela está funcionando. Dos pisos de fábrica em Shenzhen às concessionárias em Berlim, dos contratos de mineração na América do Sul aos debates políticos em Washington. A revolução híbrida da BYD não é mais apenas sobre carros. É sobre poder, influência e o futuro da mobilidade mundial. Então, com os mercados globais mudando, gigantes da indústria reagindo e o impulso dos EV enfrentando desafios reais, a pergunta não é mais o que está acontecendo. É como isso afeta você. Porque seja você um motorista, investidor ou apenas alguém observando de fora, a revolução híbrida da BYD está prestes a mudar mais do que apenas carros. Está prestes a mudar suas escolhas, seus custos e seu futuro. Veja o que isso significa para você. Então, com toda a empolgação, manchetes e a revolução híbrida em pleno andamento, o que isso significa para você? Digamos que você esteja no mercado para um carro novo. Você está pensando, talvez até sonhando, em comprar um carro elétrico, mas algo está te segurando. O preço, o carregamento, a incerteza. Bem, você não está sozinho. Em todo o mundo, milhões de motoristas agora estão perguntando: devo comprar um carro híbrido? E a resposta pode surpreender você. Primeiro, vamos falar sobre a realidade da infraestrutura. Apesar de todo o progresso, a maioria das áreas ainda não tem a rede de carregamento necessária para apoiar a adoção generalizada de veículos elétricos. Nas cidades é melhor, mas em áreas rurais, rotas de longa distância ou países em desenvolvimento, as estações de carregamento são poucas e frequentemente pouco confiáveis. Isso torna os veículos elétricos ótimos na teoria, mas ainda arriscados na prática. O híbrido da BYD, por outro lado, oferece energia elétrica para seu deslocamento diário e um combustível de reserva para todo o resto. É como ter um pé firmemente congelado no presente enquanto ainda mantém um pé no futuro. E quando se trata de segurança futura, isso importa. Um carro totalmente elétrico pode perder rapidamente seu valor de revenda em áreas onde o carregamento não está amplamente disponível. Mas um híbrido oferece flexibilidade, e flexibilidade é valiosa. Quer o mundo se torne totalmente elétrico em 5 anos ou em 15, um híbrido mantém você seguro. Agora, e quanto ao meio ambiente? Embora os veículos elétricos ainda sejam a opção mais limpa ao longo do tempo, os híbridos, especialmente os modelos ultra-eficientes da BYD, chegam surpreendentemente perto. Eles funcionam no modo elétrico durante a condução urbana, onde ocorre a maior parte da poluição. E sua alta eficiência térmica significa que mesmo com o motor funcionando, as emissões são muito menores do que as de veículos convencionais. Não é perfeito, mas é um grande passo à frente e está aqui agora. Então vamos juntar tudo isso. Híbridos como os da BYD resolvem o problema de carregamento. São mais econômicos do que muitos veículos elétricos. Têm maior valor de revenda em mercados incertos e também são benéficos para o meio ambiente, especialmente no uso urbano. Isso levanta uma grande questão. Este será o carro mais inteligente em 5 anos? Para muitos motoristas, a resposta provavelmente é sim. Porque às vezes o carro mais inteligente não é o mais chamativo. É aquele que silenciosamente torna tudo um pouco mais fácil.